Você já sentiu que tem alguns ambientes que acabam te puxando para baixo? Que você tem que fazer uma força muito grande para ter pequenos resultados? Você já teve esse sentimento? Você já teve essa sensação? Isso acontece porque nós somos influenciados pelas pessoas que estão em volta. Nossos pensamentos são influenciados, nossos comportamentos são influenciados, a nossa vida é influenciada pelas pessoas que estão em volta, pelas pessoas que nos têm acesso sobre as nossas vidas. E não é somente as 5 primeiras pessoas que influenciam nossas vidas, mas sim todas as pessoas que nós damos ouvido, todas as pessoas que nós permitimos que tenham acesso à nossa vida com constância, com uma grande frequência. E hoje nesse vídeo eu vou ensinar para você como que você consegue formatar o seu mindset, mesmo vivendo em ambientes difíceis, até porque nem todo mundo consegue sair hoje daqui e ir para Alphaville. Nem todo mundo consegue mudar todos os amigos estalando os dedos. Então hoje eu vou ensinar para você como que você consegue formatar dentro da sua ambiência para você conseguir performar, ter mais resultados. E também a importância de você estar em ambientes certos e como você andando com as pessoas certas consegue melhorar os seus resultados, tirar suas metas do papel e realizar os seus sonhos e os seus objetivos. Sejam muito bem-vindos, eu sou Wallace Martins, coach, e o meu maior objetivo é ensinar você a tirar as suas metas do papel e realizar todos os seus sonhos, vencendo a procrastinação. Bora lá? Vamos começar então? Existe um ditado, né? Porque isso não está na Bíblia. Diga-me com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. Até que ponto esse ditado realmente é algo real ou é algo mais fictício? Até porque se a gente for olhar pelo mesmo contexto da Bíblia, Jesus andou com pessoas que eram prostitutas, pessoas que roubavam as outras pessoas, como Zaqueu. Jesus andou com os 12 discípulos lá, e os 12 discípulos não eram muito pessoas que se cheirem bem, até um cortou a orelha do soldado. Mas o próprio Jesus sempre influenciou essas pessoas, não permitindo que essas pessoas influenciassem ele. Como que ele conseguia? Qual que era a mágica? Talvez você venha e fale, Wallace, é óbvio, porque ele era Jesus. Então ele era Deus encarnado aqui na Terra. Mas não. A Bíblia diz que ele passou pelas mesmas provações e tentações que nós. Então ele sofreu as mesmas influências. Da mesma forma que eu e você também sofrem. Mas, se a gente estudar o comportamento de Jesus, nós vamos ver um comportamento específico para que ele consiga sair dessa ambiência e ele conduzir o ambiente. Beleza? Agora eu quero que você comece a anotar tudo isso que eu vou falar para você. Primeira coisa, o ambiente que você está ou é um ambiente produtivo ou é um ambiente improdutivo. Não tem como as duas coisas andarem juntos. O ambiente que você está vai levar você para um outro nível e vai fazer que você cresça cada vez mais. Ou o ambiente que você está sempre vai abaixar, sempre vai tirar suas metas, sempre vai afastar os seus resultados e as suas realizações. Até porque estabilidade não existe, já dizia o Flávio Augusto. Ou algo está subindo ou algo está descendo. Se você fosse avaliar o seu ambiente, quais ambientes hoje você está acessando principalmente? Ambientes produtivos ou ambientes improdutivos? Isso é muito importante. Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é identificar o impacto que o ambiente tem sobre a nossa vida. Até porque esse ditado, né, essa forma, essa expressão bíblica, ela é muito real na nossa vida quando nós não entendemos como conduzir o ambiente externo. Então, ela é muito real quando nós não temos os conhecimentos corretos para que mesmo em ambientes mais difíceis a gente consiga gerar resultados. Então, quais ambientes que você está hoje passando? São ambientes bons ou ambientes ruins? Faça essa análise, até porque se você está participando de ambientes muito bons, você nem precisa estar aqui nesse vídeo. Mas, se você está participando de ambientes ruins e você quer achar uma forma, uma escapatória de conseguir ter mais resultados, mesmo dentro desses ambientes,
porque você não tem capacidade de hoje comprar uma passagem e morar longe deles. Eu vou te ensinar o que Jesus nos ensinou. Perfeito? Eu quero que você entenda de uma vez por todas. O meio que você vive acaba influenciando você se você não influencia o meio. Dentro do nosso ambiente, nós temos duas opções. Ou nós influenciamos o ambiente, ou nós somos influenciados pelo ambiente. Eu quero colocar aqui essa chave direto na mesa, sem demora. A grande chave de Jesus é que Jesus ele não era influenciado pelo ambiente, mas sim ele influenciava o ambiente. As pessoas iam perguntar, as pessoas viam Jesus como mestre, e isso fazia que as pessoas buscassem outro nível. E aí você vira e me diz, Wallace, mas é impossível influenciar o ambiente que eu estou. Quando você tiver tantos resultados, ao ponto que você não precise falar nada, as pessoas vão começar a dar ouvidos para você. E até que esse dia chegue, você vai precisar ter disciplina e você vai precisar sempre exigir demais de você, ao ponto que você consiga, em mesmo ambientes difíceis, gerar resultados, mesmo que esses resultados sejam tão difíceis pelo ambiente que você está vivendo. E como que você faz isso? Hoje você vive em dois mundos, tá? O primeiro mundo é o mundo real, né? É um mundo onde as coisas são tocadas e etc. Se você tomar um murro agora, você sente dor. Enfim, esse é o mundo normal. Só que também existe o mundo da internet. Nesse mundo da internet, você consegue ter acesso. E você consegue acessar outras ambiências. Sem pagar muito caro. Pagando, na verdade, muito barato. E muitas das vezes de graça. O que você vai fazer para você conseguir acessar outra ambiência? Você vai começar a se relacionar com pessoas que jogam ou querem jogar o mesmo jogo que você. Por quê? Hoje o que faz você travar e não realizar os seus objetivos é que você está jogando com pessoas de baixo nível, com pessoas que não querem jogar o jogo. Agora, para você virar essa chave, você vai começar a acessar pessoas que jogam o mesmo jogo. Vamos supor que você vende celulares e você não conhece ninguém na cidade boa ou acessível que do mesmo mercado que possa um auxiliar o outro. E aí o que você vai fazer? Você vai na internet e você vai participar de uma comunidade onde as pessoas estão vendendo a mesma coisa, as pessoas estão pensando a mesma coisa, as pessoas estão jogando o mesmo jogo. Isso também é muito referente à nossa vida. Se você quer aumentar a sua performance, se você quer ter mais resultados, você vai precisar conviver com essas pessoas. E quando eu digo conviver com essas pessoas, é conviver com essas pessoas também na internet, acompanhando a vida dessas pessoas, o lifestyle dessa pessoa. Mas não somente ser uma pessoa que vê, mas uma pessoa que interage. Então é muito importante você achar comunidades de acordo com o seu objetivo, o seu foco e os seus sonhos. Perfeito? Então nós já entendemos que ou nós influenciamos o ambiente ou o ambiente nos influencia. Só que para a gente conseguir influenciar o ambiente, as pessoas precisam ver em nós resultados, as pessoas precisam ver em nós algo que é frutífero. Até porque, se elas não verem, elas não vão te escutar. Ao ponto que os seus resultados, dando certo, as pessoas vão parar para querer aprender com você. E se você ainda não tem tantos resultados, o que você vai fazer? Você vai correr para a internet para acessar pessoas que jogam o mesmo nível que você e pessoas que jogam um nível superior que você. Imagina numa partida de futebol, um jogo de videogame bem simples, um exemplo bem simples para fixar na sua cabeça. Você joga com seu irmãozinho de 4 anos de idade, que não sabe nem tocar, nem chutar pro gol direito, não sabe nem fazer marcação, perfeito? E por muito tempo você joga, durante 1, 2, 3 anos jogando com o seu irmão. E seu irmão ele começa a crescer de 4, 5, 6, 7, mas mesmo assim seu irmão sempre perdeu para você. E você nunca viu um nível tão difícil. Um dia um primo seu chega na casa e mais velho, uma idade bem parecida que a sua, vai querer jogar videogame com você. Só que da primeira vez que você joga com ele, o que acontece? Você perde o jogo. E aí você necessita
elevar o seu nível. Você necessita melhorar a sua performance. Você necessita gerar mais resultados. Isso que acontece quando você acessa ambientes que pessoas são melhores que você. Isso acontece quando você acessa ambientes que pessoas estão num nível bem parecido que o seu. Porque você não cai na zona de conforto, você não cai no comodismo. Porque o ambiente ele tem a capacidade de nos impulsionar ou a capacidade de nos travar. E é uma decisão somente sua. Se você quer participar de ambientes difíceis que tenham a capacidade de te impulsionar, ou se você quer participar de ambientes fáceis, que você não tem nenhum desconforto, que está tudo tranquilo, você não precisa fazer nenhum sacrifício, não tem ninguém melhor que você. Na verdade, você é o melhor de todos. Tudo isso influencia na sua performance e na sua produtividade. Se você começa a andar com pessoas que não constroem nada, automaticamente você vai ser uma pessoa que não vai construir nada. Se você começa a andar com pessoas que estão construindo muitas coisas, pessoas que estão sonhando alto, pessoas que estão vivendo algo muito grande, você vai ter esse desejo automaticamente. Isso é inato. Então, a ambiência nos influencia muito. E quando você está jogando outro jogo, as pessoas hoje, que falavam a mesma coisa que você falava há 5 a 7 anos atrás, continuam no mesmo tempo, você vai ver que a comunicação não tem como mais existir. E não adianta você forçar isso. Por quê? Elas ficaram no mesmo lugar, no mesmo tempo, só que você avançou e você começou a ver outras coisas e vivenciar outras experiências. Então, o que é a ambiência? A ambiência é um lugar onde influencia a nossa vida e facilita ou a nossa produtividade ou a nossa improdutividade. Ou faz nós sermos muito produtivos, ou faz nós não termos nenhum resultado. Essa é a capacidade da ambiência na nossa vida. E a decisão é sua em acessar ambientes bons ou acessar ambientes ruins. E a grande diferença em ambientes de alta produtividade e ambientes de baixa produtividade é que em ambientes de alta produtividade você precisa fazer algo que hoje você não está fazendo. Já em ambientes de baixa produtividade, o pouco que você entrega é aceito. Então, quando você entende que a ambiência ela faz os seus resultados fluírem de uma maneira mais fácil e mais leve, você começa a entrar dentro dessa correnteza. Imagina que a ambiência é uma correnteza, e dentro da correnteza não adianta você nadar contra, porque você não consegue vencer ela. Essa é a influência das pessoas na nossa vida, principalmente das pessoas mais próximas, principalmente das pessoas da nossa parentela e da nossa família. Wallace, mas eles são assim, a culpa é deles. Não. Isso é pensamento de pessoas que são vítimas da sociedade, vítimas dos próprios pensamentos, vítimas dos seus próprios medos. Só que quando você entende que você é o único responsável, mesmo que você nasceu em um lugar que não eleve a sua produtividade, que você nasceu em um lugar onde as pessoas não sonham tanto, você tem a capacidade e a responsabilidade de mudar todo esse jogo. Perfeito? Nós vamos ver Jesus. Eu vou dar o exemplo de Jesus porque eu comecei falando com ele, mas nós vamos ver Jesus aos 30 anos encontrando discípulos que eram pescadores, pessoas iletradas da época. E ele começa a ensinar. E quando eles começam a andar com Jesus, o pouco conhecimento que eles têm começa a aumentar. Agora eles começam a ter mais conhecimento, mais conhecimento. O comportamento deles, eles eram agressivos com as palavras. Agora eles começam, Jesus ele não trata dessa forma, Jesus ele não faz isso, Jesus ele não faz aquilo. Então eles começam a melhorar até a expressão de fala, a expressão corporal. Ao ponto que quando nós vamos ver na Bíblia que Jesus é crucificado, as pessoas identificam que Pedro era um dos seguidores de Jesus. Por quê? Pedro parecia muito com Jesus. Essa é a percepção e essa é a influência da ambiência na nossa vida. Se você começa a andar com pessoas de baixo resultado e você admira essas pessoas, e essas pessoas têm uma influência tão grande dentro do seu tempo, dentro do seu momento de lazer, dentro da sua vida, ela tem um acesso tão grande que quando menos você vê, você vai estar tendo comportamentos parecidos com essa pessoa. Imagina uma pessoa que
não suporta infidelidade. Uma pessoa que não suporta infidelidade, é impossível ela aceitar viver em momentos e conversas onde falar de traição é a coisa mais normal do mundo. Por quê? Não engole mais isso. Dessa maneira, você precisa ter essa mesma sensação quando o assunto envolve resultados, quando o assunto envolve sonhos, quando o assunto envolve realizações. Até porque desculpa todo mundo sabe dar. O que poucas pessoas sabem entregar são resultados. Se a gente parar aqui para pensar, você que mora no Brasil, você vai ter no mínimo umas 10 desculpas porque você não teve resultado. Só que falar essas 10 desculpas não muda nada, somente amacia o seu ego. E a decisão é sua. Se você realmente quer dar essas 10 desculpas ou se você quer assumir o controle da sua vida e começar a remar da forma certa e da forma correta, com a mesma intensidade. Ah, Wallace, mas você não sabe como é a minha vida, você não sabe quais são as minhas dificuldades, nem você sabe qual que foi a minha dificuldade, qual que foi as circunstâncias que eu passei. Mas deixa eu te falar, falar das dificuldades sem trazer uma solução é só gastar saliva à toa. Mesmo que você viva nesse ambiente, você precisa ressignificar esse ambiente. Você precisa olhar para esse ambiente, começar a mudar esse ambiente, olhar para esse ambiente de uma forma diferente. Eu estou falando que em situações que você não consegue sair desse ambiente, mas se você conseguir, saia. Mas permanecendo, nossa, a pessoa fez algo totalmente horrível. O que você vai fazer? Cara, de vez de ser uma aversão, você vai ser uma aversão. Eu não quero ser igual a essa pessoa, eu não quero errar onde essa pessoa errou. Isso é se tornar o oposto da versão que ela é hoje. Isso é muito importante a gente entender. Porque às vezes você não consegue ter os resultados que você quer, porque você está em volta de pessoas que entregam resultados baixos. No meio de pessoas que só tiram nota 5, quem tira nota 7 é um ótimo aluno. Vou repetir, no meio de pessoas que tiram nota 5, quem tira nota 7 é um ótimo aluno. Então, de uma vez por todas, comece agora a ressignificar a sua ambiência e comece agora a acessar novos ambientes. Ambientes virtuais, acessar pessoas que estão vivendo o jogo que você quer jogar, pessoas que estão realizando aquilo que você queria realizar. Comece a seguir essas pessoas. O grande benefício da internet é fazer que o contato que era tão difícil comece a se tornar mais fácil. E você nem precisa pagar muitas das vezes. Existem vários conteúdos no YouTube e etc. E saia, sabe? Transforme esses comportamentos ruins em comportamentos bons. Começa a mudar essa mentalidade aos poucos, que quando você vê, você já não vai mais se adaptar àquele ambiente. E vai ser algo natural em você começar a gerar os resultados e mudar os resultados da sua vida. Perfeito? Se você gostou do conteúdo, faz o seguinte, a gente falou um pouco sobre ambiência, olhando por 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é Jesus, mesmo vivendo em ambientes difíceis e ambientes que puxavam ele para baixo, Jesus ele sempre melhorou a vida das outras pessoas e nunca abaixou a sua performance e a sua produtividade. Porque Jesus ele tinha algumas qualidades que você precisa ter. Primeiro, Jesus ele tinha influência sobre a vida das outras pessoas. Segundo Jesus, ele entendia tanto a identidade dele que aquilo que não fazia sentido para a identidade dele, automaticamente ele jogava fora e ele descartava. Quando você tem uma identidade formada, uma identidade firmada, as coisas exteriores não podem te afetar. E terceira e última coisa, Jesus ele estava sempre em contato com o Pai, onde o Pai direcionava ele. Wallace, mas isso aqui é uma pregação? Não, isso aqui não é uma pregação. Isso aqui é para você entender que mesmo aquela história, porque se você não for cristão, você vai ver isso como uma história. Mesmo aquela história, nós vamos ver um homem em ambientes totalmente improdutivos, ele fazendo aquele ambiente que não tinha mais frutos, se tornando um ambiente frutífero. E o segundo é um hack para você conseguir, mesmo vivendo em ambientes difíceis, você conseguir acessar ambientes de produtividade, ambientes que aumente a sua performance, pessoas que estão jogando o mesmo jogo. Algo que eu vejo que as pessoas
erram muito, e eu até ia esquecer, é que as pessoas se sentem dependentes de outras pessoas. E muitas das vezes desmerecem o potencial que ela tem e a habilidade que ela tem. Porque vive no meio daquelas pessoas e não consegue destaque, ou vive no meio daquelas pessoas e tem uma necessidade em ajudar aquelas pessoas, uma necessidade em viver com aquelas pessoas. E não está maduro o suficiente para quebrar laços, para começar a construir um novo caminho. Eclesiastes 3 vai falar sobre o tempo de Deus determinado sobre a nossa vida. E aí chega um momento que Salomão ele vai falar: existe tempo de se ajuntar, mas existe tempo de separar. O que eu entendo isso? Existem tempos, amigos da nossa infância, que na nossa infância tinha todo sentido, mas hoje, na nossa adolescência, não faz nenhum sentido. Esse é o tempo de separar. Algumas vezes você fica trazendo amigos da infância para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, achando que a amizade ainda é a mesma, achando que ele cresceu da mesma forma que você cresceu, mas você pode estar muito equivocado. Isso pode trazer muitos danos. Nem todo mundo cresce da mesma maneira, nem todo mundo cresce na mesma velocidade. E quando você quer acelerar isso na vida do outro, sem que o outro queira, você está matando a outra pessoa. Então, existe tempo de se juntar, mas também existe tempo de separar. E mesmo que seja doloroso você escutar isso, se existem pessoas que estão matando seus sonhos, seus projetos, você precisa separar, você precisa se distanciar dessas pessoas. Beleza? Gente, muito obrigado para quem ficou até o final. Compartilhe com outras pessoas, curte, compartilhe e, se possível, se inscreva e bora lá.